Bom, e agora converso com Fernando Alencastro, secretário judiciário do TSE, sobre as alterações na legislação eleitoral para as eleições municipais do ano que vem. Então, primeira pergunta, Fernando. A gente teve mudanças nos critérios para a distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Quais são essas mudanças? Sim, ali a Lei 13.877, agora de 2019, ela trouxe alguns ajustes em relação aos critérios da proporcionalidade das bancadas na Câmara e do Senado para que o partido tenha, então, aquela definição do montante que vai receber do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Importante também, uma alteração, uma novidade que veio foi a questão de que aquele partido político que deixar de utilizar o montante destinado a ele pelo chamado fundão eleitoral, ele, ao devolver esse montante, ele não será redistribuído entre os demais partidos, e sim voltará para o orçamento da União. Não. E ainda falando sobre gastos de campanha, financiamento de campanhas eleitorais, alguns gastos eleitorais, alguns gastos que os candidatos têm durante a campanha não vão ser mais contabilizados para o teto de financiamento de campanha. Exato, essa também foi uma outra novidade que veio ali na Lei 13.877, no sentido de que gastos com consultoria jurídica, consultoria contábil e honorários na defesa dos interesses do partido e dos candidatos, eles vão ficar fora do limite de gastos estipulado para as eleições de 2020. E esses gastos podem ser efetuados, podem ser pagos com o dinheiro do fundo partidário? Sim, essas despesas também foi inserido um novo inciso no artigo 44 da Lei 9.096, que trata da aplicação do fundo partidário e onde há lá essa previsão de que o fundo poderá ser usado para esse tipo de gasto. A gente também teve mudanças, Fernando, na questão do autofinanciamento de candidatos. Houve sim, ficou expresso que o autofinanciamento ele ficou agora limitado a 10% do limite de gastos previsto para as eleições municipais de 2020. Portanto, cada candidato poderá se valer como um autofinanciamento desse montante de até 10% estipulado no limite de gastos para os cargos de prefeito e para os cargos de vereador. Bom, Fernando, e é importante a gente ressaltar, porque para as doações para campanhas eleitorais a gente tem aquele limite de pessoas físicas de 10% do valor declarado à Receita Federal no ano anterior. Esse montante de autofinanciamento independe do quanto o candidato ganhou ou ganha. Esses 10% eles são contados a partir do teto de campanha que pode ser gasto ali para o cargo ao qual o candidato está disputando. Exato. Essa distinção ela é boa de ser feita no sentido de que o eleitor ele continua podendo fazer a sua doação para o financiamento de campanha eleitoral limitado a 10% daquele valor que ele declarou no imposto de renda do ano anterior à da eleição. Já o autofinanciamento, ele pode ser utilizado por todo candidato no valor de 10% limitado ao do limite de gastos estabelecido para as eleições de 2020. Então, realmente tem essa pequena diferença que ela é muito boa de ser realçada. Bom, e temos também uma grande mudança, talvez a principal alteração para as eleições municipais do ano que vem, mas que não chega a ser uma novidade, que veio da reforma eleitoral de 2017, que é o fim das coligações para cargos proporcionais. Verdade, digamos que talvez aquela alteração que mais vai impactar o jogo político como um todo, a atuação partidária, a composição das chapas, os DRAPs para as eleições proporcionais, seja exatamente o fim das coligações para os cargos de vereador. E isso aconteceu na reforma de 2017, na Emenda Constitucional 97, que ela trouxe como previsão que o fim das coligações para as eleições proporcionais ela tivesse início nas eleições de 2020. Então, considerando assim a atuação partidária, o lançamento de candidaturas, a montagem de chapa de vereadores, talvez essa vá ser a grande novidade política para as eleições de 2020. Ok, Fernando, muito obrigado pelas informações.